Acredito que esse seja o vídeo mais importante que eu já gravei em toda a minha vida, nesses 40 anos e nesses pouco mais de 10 anos de Instagram, de rede social, como influenciador, como empresário e como ser humano principalmente, porque me preparei, senti no coração que agora tinha que ser o momento de compartilhar com vocês, de dar esse testemunho da responsabilidade que eu tenho e o quanto isso pode impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Eu ultimamente tenho buscado, através da leitura, através do exemplo de pessoas, principalmente daquele que na minha concepção hoje foi o maior exemplo de liderança, foi aquele que deixou o maior legado, é aquele que a gente tem mais notícias e estudos sobre. E falando de Jesus Cristo e da minha relação que tenho construído com Ele, hoje eu venho aqui também dar um testemunho de algo que realmente tem transformado a minha vida e que vai muito mais além do que um simples post aqui na rede social. Mas sendo direto ao assunto, né? Hoje eu vim falar de uma vergonha que eu sinto, que é uma vergonha pró-social, que é uma vergonha que está justamente me fazendo estar aqui abrindo esse assunto para vocês, já que eu fiz um post recentemente falando, poxa, eu não tenho depressão, não tenho obesidade, não fui abandonado pela minha família, muito pelo contrário, tenho uma família maravilhosa, mas com certeza tem outras coisas das quais eu me envergonho e hoje de uma forma positiva eu tenho total clareza e sabedoria para falar sobre os meus vícios, sobre comportamentos que prejudicaram a minha vida, mas que hoje eu vejo como eu posso usar eles de uma forma positiva e de como eu fiz para superá-los. Eu há muito tempo fui viciado em pornografia, fui viciado em maconha e ultimamente estava viciado em Venvance, 3 coisas altamente dopaminérgicas. E que por mais que eu seja uma pessoa sempre ligada ao esporte, atividade física, saúde, ao bem-estar, nós sabemos que aqui na rede social a gente não mostra essas coisas, né? A gente não fala sobre isso. E a coragem que eu tenho hoje para falar, para me abrir, é justamente pelo fato de querer poder contribuir na vida de algumas pessoas de uma forma positiva, que as pessoas também possam usar isso a seu favor. Mas essa busca de me curar, né, de sair desse processo, desse ciclo vicioso, foi justamente buscar o relacionamento com Deus, buscar o conhecimento bíblico. E isso não tem nada a ver com religião, pessoal. Inclusive, falando sobre religião, eu vim de uma família católica. Eu, de um certo tempo para cá, eu tinha buscado a conexão com a Umbanda, que eu fui muito bem aceito, muito bem tratado, tenho uma enorme gratidão. Mas eu sempre sentia que faltava algo ainda maior. E esse algo maior, como eu falei para vocês no começo, era o relacionamento com Jesus. Mas eu precisava entender quem foi Jesus. Eu precisava entender o seu legado. Eu precisava conhecer de perto quem foi Ele. E a gente só conhece através disso aqui. É lendo, é buscando estar nos locais certos, com as pessoas certas. E muitas vezes nem as próprias igrejas nos abrem esse espaço, né? Nos dão essa condição. Por isso que eu falo que eu não visto bandeira de nenhuma religião. É um relacionamento que nós temos que construir. É algo particular, mas é algo que a gente tem que buscar. E às vezes não é fácil. Não é fácil, porque, como eu falei para vocês também, eu não encontrei isso nos locais que eu achava que eu poderia encontrar. Mas hoje, cada vez mais, eu consigo ter esse relacionamento com Deus e muito pelo seu legado, muito por quem Ele foi. Eu sempre tive a necessidade de ter um mentor e uma outra pessoa que eu devo os créditos, que me ajudou muito, que chegou na minha vida para somar, e eu tenho certeza que foi Deus que enviou, que... Ai, Jesus, essa mulher maravilhosa que está comigo hoje. Calma que vai sair. Vamos lá. Essa pessoa incrível, Amanda, que chegou na minha vida, que me trouxe, que me aproximou, na verdade, né, de Deus, do conhecimento bíblico. Mas essa busca foi algo que eu quis, né? Foi algo que eu que busquei, mas ela me incentivou bastante. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive a necessidade de ter um mentor, um líder. Eu lembro que quando ela me fez a pergunta, logo quando a gente estava começando a se relacionar, ela perguntou: quem
quem é o seu mentor? Na época eu estava muito focado na filosofia, no estoicismo, sempre fui uma pessoa muito racional, só que a gente sabe que o que domina a nossa vida não é a razão, é a emoção. Nós somos feitos e nossas atitudes são baseadas pela razão, não pela emoção. Outra pessoa que eu aprendi muito foi até com o Paulo Vieira, que ele deixou isso bem claro no curso que eu fiz com ele, o quanto nós somos dominados pela nossa emoção. Mas eu sempre fui uma pessoa muito racional, e quando ela me perguntou quem é seu líder, quem é seu mentor, e na época eu falei Marco Aurélio, que é um cara, né, que foi um grande filósofo, um rei, um imperador, que realmente é uma grande referência, mas eu não podia falar, eu não sentia que de fato eu tinha um mentor. E foi então que eu comecei a minha busca através da leitura. Então foi através da leitura que hoje eu também venho compartilhar com vocês esse meu testemunho, que esse livro aqui também, além da Bíblia, Nação Dopamina, recomendo demais. Foi grande responsável aí por esse empurrãozinho que faltava, né? Para eu ter essa comunicação aqui com vocês e falar sobre vícios e o quanto a vergonha também pode nos impulsionar para que a gente possa ser transformado e transformar a vida de outras pessoas. E quando eu falei do vício em pornografia, é algo que eu tinha há muitos anos, inclusive me fez normalizar conteúdos 18+, na rede social, me fez ter atitudes que eu jamais imaginaria que eu tivesse, mas por conta do vício. E você achar que isso é normal, e você acaba normalizando certas atitudes também. Então eu hoje consigo reconhecer, consegui excluir isso da minha vida, esse vício que muitas pessoas podem ter, além dos outros vícios que eu falei para vocês, que eu também digo que eu achava super normal, eu achava que me ajudava, eu achava que me levava a um outro patamar, mas eu, por sempre ter meditado, sempre ter sido do esporte, sempre ter buscado atividade física como ferramenta de transformação, eu sabia que eu tinha essas ferramentas dentro de mim, mas eu só não estava sabendo usá-las. E a partir do momento que eu decidi, através da minha conexão com Jesus, de que eu tinha esse poder, e de que eu tinha esse poder dentro de mim, né? E todo mundo tem. Essas ferramentas todos nós temos, e graças a Deus e graças a Ele, eu consegui despertar isso dentro de mim, eu consegui acessar essas ferramentas, que hoje em dia estão sendo fundamentais nesse meu processo, estão sendo decisivas nesse meu processo. E é isso que eu quero trazer aqui. Porque são ferramentas que todo mundo pode acessar, todo mundo. Mas eu digo que o esporte, a espiritualidade, pessoas certas nas nossas vidas, isso sim consegue nos fazer fortes, resilientes, descobrir essa força interior que a gente tem, que somos capazes de curar qualquer ferida, qualquer vício. Então, se isso está acontecendo comigo, com certeza pode acontecer com você aí também. E obviamente, para mim, ter essa força interior através do esporte me trouxe mais facilidade para querer buscar essa cura também, porque tem muitas pessoas que não conseguem, que são dependentes de remédios, são dependentes de terapeutas, médicos. Inclusive, eu também demorei muito tempo para encontrar uma terapeuta que me ajudasse, que conseguisse potencializar essas ferramentas que eu tenho. Eu sempre busquei, mas não conseguia. E hoje também encontrei uma pessoa maravilhosa que me guiou nesse processo, que me ajudou. Então, eu acredito que esse vídeo, que esse testemunho possa ajudar muitas pessoas também. Que vocês possam buscar mais uma vez essas ferramentas dentro de vocês. E que, se for necessário também, óbvio, é importante pessoas que contribuam. E no final das contas, a pessoa que mais contribuiu para mim, eu falo a pessoa, né? Porque Jesus foi uma pessoa, foi Deus encarnado no homem, e eu precisava dessa figura humana para buscar essa liderança, esse exemplo, esse legado, e que hoje eu consigo sentir a presença dele na minha vida, cada vez mais, e é só o começo. Então eu espero que esse testemunho aí de fato possa ajudar vocês. Foi muito, não vou dizer difícil, mas eu demorei muito para poder chegar nesse entendimento, nessa clareza que eu tenho hoje. E eu tenho certeza o quanto isso vai poder me ajudar daqui para frente.